Muito boa noite, queridos amigos da Sociedade Espírita Estrada de Damasco. Nosso amigo Luiz Antônio, lá do Luz Divina, seja muito bem-vindo. A todos os internautas que acessarão o nosso canal em outro momento, a todos aqueles que hoje não puderam estar conosco, né? E, com certeza, receberão as nossas melhores vibrações. Hoje nós teremos, para dinamizar o nosso estudo, a querida amiga Maria Tereza Tabosa, que vai falar para a gente das potências da alma. Olha que tema bonito e que nos levarão a grandes reflexões, com certeza, né? Então, que nós estejamos atentos, vigilantes nos nossos pensamentos, participando, porque ela também gosta da nossa participação, né? Nós vamos iniciar com uma harmonização e, em seguida, a Patrícia fará a nossa prece. Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão. Faze silêncio, espera que volte a primavera na força da oração. Transforma teu soluço em risos de esperança no amanhã que vem. Depois da tempestade surge sempre a bonança, agora ou mais além. Em tua longa estrada só tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas, que ao sol da confiança enfeita os teus caminhos. Olhando ao teu redor, verás que almas tristes te pedirão amor. Tua tristeza esquece, sorri, ampare, aquece, seja o irmão quem for. Sofrendo chuva e vento, o trigo doura aos campos, sem falar de sua dor. E quando a nuvem passa, a terra generosa desabotou em flor. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, no céu acendem estrelas até o amanhecer. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, no céu acendem estrelas até o amanhecer. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade,
a criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhecem, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor possa abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. E como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Assim seja, Senhor. Envolva a Teresa com o assunto de hoje, Senhor, com o nosso estudo, que ela possa ser amparada, envolvida, para que possa passar e que nós possamos ajudá-la também, Senhor. Que a tua vontade seja feita hoje, agora e sempre, assim seja, Senhor. Graças a Deus. Obrigada, Patrícia. E então nós vamos seguir, né? Hoje nós estaremos somente no virtual, meus amigos. Semana passada nós fizemos, né, o nosso retorno, estivemos com o público presente, né? Nosso estudo foi transmitido também pelo aplicativo Zoom, está no YouTube já, mas hoje, né, porque o nosso combinado é que esse retorno fosse de forma experimental ainda, bem devagar, para a gente sentindo como que os casos de Covid, né, que, se Deus quiser, vão diminuindo, as pessoas vão tomando a vacina, cumprindo aí, a gente cumprindo todo o protocolo, mas sempre preocupado com a proteção de todo mundo. Então, na semana que vem, nós estaremos novamente no presencial, mas hoje estamos todos aqui pelo aplicativo Zoom, e é com você, minha amiga Teresa. Tudo com você agora, tá? Boa noite a todos. Tive sérias dificuldades com a internet, não sei porquê, mas a gente tentou aqui controlar. Espero que ela continue colaborando. O nosso estudo da noite de hoje, a gente costuma sempre falar que nada é por acaso, né? Nada é por acaso. E caiu na nossa mão, né, esse estudo. Não foi um estudo que foi colocado por alguém, mas foi, de repente, o que caiu, que eu escolhi, entre aspas, né? E caiu As Potências da Alma. E realmente digo a vocês que eu aprendi muito quando eu estudei a gente vai tentar passar hoje para todos os amigos. Esse capítulo está no livro de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Na edição da FEB, ele é O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Na edição do Leon Denis, ele é só o problema do ser e do destino. É uma questão de tradução, né? E isso aí está baseado, a gente procurou basear esse estudo no capítulo 22.
As potências da alma, que Leon Denis fala nesse capítulo, ele divide em várias partes essas potências da alma. Ele diz que é a vontade, o livre-arbítrio, o pensamento, o amor e a dor. Só que, devido ao nosso tempo, a gente tinha que escolher entre esses tantos, alguns. E a gente escolheu a vontade, a dor e o amor, o que já é bastante coisa. E a vontade começa, Albert Einstein, ele diz, há uma força motriz mais poderosa que o vapor, a eletricidade, a energia atômica, e ele chama isso de vontade. Aí vem, né? Vem Joana de Ângeles nos dizendo que, sobre a dor, ninguém tem o destino do sofrimento. Ele é o resultado da ação negativa, jamais a causa. E aí a gente foi novamente buscar em Joana de Ângeles, né, que a gente tem assim uma admiração muito grande por ela, procura sempre estar atento às coisas que ela diz, e ela fala em relação ao amor. Ela diz que no momento em que o teu amor seja capaz de superar o sofrimento sem rebeldia nem queixas, terá alcançado a meta que busca. E assim, a gente começa as 3 potências da alma que a gente resolveu estudar, de tantas que Leon Denis falou no livro. E a gente começa pela vontade. Leon Denis diz que a vontade é a maior de todas as potências da alma, pois dependemos dela para viver e desenvolver em nossa vida. E desenvolver em nós a vida atraindo vitalidade. Ela é uma das regras utilizada pelo plano espiritual para o exercício de suas tarefas. E cada alma é um foco de vibrações que a vontade põe em movimento. Quando ele fala que é uma das regras utilizada pelo plano espiritual para o exercício de suas tarefas, é porque quando na espiritualidade tudo se pensa e se realiza através da vontade. Então, por isso que ele fala isso. E nós sabemos da importância da vontade, da sua necessidade. Temos conhecimento até da importância dessa vontade. Porém, muitas vezes nos falta essa força, que ela é impulsionadora e que nos faz viver. Sem essa vontade dentro da gente nos impulsionando, tudo fica mais difícil. E ele diz, enquanto nossas paixões forem reguladoras de nosso proceder e se sobrepor à fonte divina que habita em nós, teremos essa mesma vida semeada de males e de provações. A vontade divina é o supremo motor. Eu acredito que ninguém tem essa dúvida de que ela é o nosso motor na vida universal, é ela que nos dá a partida. Com ela podemos realizar tudo no domínio da alma. A vontade, ela atua no sono e na vigília, pois quando traçamos planos, esses planos funcionam, tanto no campo, tanto quando estamos em vigília, quando estamos adormecidos. Funciona como um campo físico e espiritual e como uma corrente poderosa
que mesmo devagar e silenciosa, vence todos os obstáculos. Aí, Leon Denis, Leon Denis dividiu a vontade em 2 ciclos, né? Ele chamou essa parte mais interna desse ciclo, ele chamou de essência, que ele denominou templo de Deus em nós. E essa parte externa, ele chamou de a superficialidade que existe em nós. A parte interna, que ele chamou de essência, é quem verdadeiramente nós somos. É isso que nós vamos construindo através das encarnações, que é o nosso eu interior. Dentro desse nosso eu habita uma centelha divina que é Deus, é uma parte, né? É uma centelha vinda de Deus que habita dentro de nós. E mesmo sem ter conhecimento, que tem muitas pessoas, nós aqui temos o conhecimento dessa centelha, mas existem pessoas, né, que não desconhecem essa centelha, não sabe, né, não estudou, não teve essa oportunidade, né, e vive levando a vida como a vida dá para levar, não conhece essa centelha. Mas, mesmo assim, ela é nata, né? E muitas vezes a gente, mesmo sem saber, a gente escuta, a gente para escutar essa centelha divina. Porque é essa centelha divina, né, que nos faz a conexão com as coisas, né, com as coisas morais. Ele chamou essa outra parte externa, né, de superficialidade, como a gente já falou, e que é exatamente as personas, né? São as personas que a gente vai criando de encarnações e encarnações. Por exemplo, hoje, eu sou Tereza. Trabalho, sou colaboradora da área da saúde, tenho 2 filhos e etc, e etc. Se eu fosse falar mais coisas aqui, eu estaria exatamente falando dessa superficialidade, né? E é dentro dessa superficialidade que ficam as paixões. Nela está localizada todos os atrativos que a vida física nos aprisiona. Só que nessa parte externa, nunca estamos completos. Sempre vai nos faltar algo que, às vezes, a gente chama assim de eu estou entrando num conflito existencial, porque eu estou tão ligada às coisas externas que estou me distanciando da minha essência. E quanto mais a gente vai, no dia a dia, ao longo da nossa vida, acumulando esses cascalhos, né, e esses escombros, né, que vão soterrando essa nossa essência, fica mais difícil a gente fazer essa conexão com o divino, porque isso requer trabalho e vontade. E nós não gostamos muito do que nos traz dificuldades, porque somos mais adeptos das facilidades, pois normalmente nós costumamos querer as coisas prontas e a tempo. E a prova disso é que muitas vezes a gente não consegue parar 10 minutos do nosso dia a dia para ouvir o nosso interior, para ouvir a nossa alma, para tentar decifrar o que ela realmente está querendo nos dizer. E aqui nesse planeta de provas e expiações, vivemos uma dualidade, né? Por que uma dualidade? Porque nós
damos muito valor, damos pouco valor às coisas morais e acabamos nos apegando às coisas externas e nos perdemos muitas vezes com essas ofertas materiais, que às vezes chamamos e que às vezes até achamos que a gente se perde tanto, segue tanto atalhos, que às vezes a gente chega a pensar que realmente a gente só é superficialidade. Temos muita teoria, isso é verdade, mas falta de verdade a força, a vontade para fazermos essa conexão. Fazer essa conexão nos dá muito trabalho. Fazer essa escavação, essa retirada desses entulhos é desgastante. E muitas vezes a gente até tenta, mas para ao longo do caminho. Então, o que é que a gente precisa fazer? Seria sair da teoria e ir ao campo da ação. Caminhar, fazer ponte com o divino que habita em nós. Jaque, se alguém quiser falar alguma coisa, você pode me avisar, porque eu tô praticamente sem visão. Amiga, eu ia te interromper já, porque eu estava esperando você terminar a sua linha de raciocínio aí. Temos 2 colaboradores, Júlio Filho e André. Pode falar, Júlio, seguida André, vai ser um prazer. Tereza, minha fala é muito breve, né? Retornando lá, quando você tratou da vontade ali naqueles eixos concêntricos, naqueles círculos concêntricos, que Leon Denis chamou de essência, eu queria só lembrar, né, que a vontade é um atributo do espírito imortal. Então, talvez por isso, Leon Denis tenha chamado de essência, né? É inata do indivíduo e ela vai se ampliando na medida que a gente vai tomando consciência, né? Atingindo níveis maiores de consciência. E aí eu diria, talvez também por isso tenha sido chamado de templo de Deus em nós, tenho dito. Obrigada, Júlio, pela colaboração. É interessante. Esse estudo, ele realmente é maravilhoso, porque potências da alma, né, conforme você está trazendo para nós. E aí nos lembra a importância da vontade justamente no cego Bartimeu, quando Jesus poderia ter perguntado, é lógico que Jesus sabia que o cego queria voltar a enxergar, mas ele volta, o que queres que eu te faça? Que eu veja, Senhor. Se esta é a tua vontade, ou seja, aquela potencialidade que o querer dele desencadeou através, é lógico, do merecimento e do magnetismo de Jesus, o ato de voltar a ver, a situação de voltar a enxergar. Então, realmente, essa vontade nossa, quando direcionada, né, ela faz com que aconteça esses verdadeiros milagres. E a gente relembra, já falamos aqui outras vezes, a respeito dessa página do livro Pensamento e Vida, que tem um capítulo que fala exclusivamente sobre vontade. E ele diz que compara a nossa mente como pequenos gabinetes, né, de todos os sentimentos ali existentes, mas que o diretor que governa todos esses compartimentos, a diretoria, é a vontade, que quando ela relaxa na sua vigilância, a gente pode descambar, né, se perdendo com as nossas escolhas equivocadas. Mas quando ela está vigilante, ali no seu posto, regulando todo, né, os gabinetes, os compartimentos, a gente caminha para o bem. Então, a vontade ela é realmente uma grande potência em nós. Como diz o Júlio muito bem, é um atributo divino em nós. É verdade. Só para complementar, lembrando quando o André falou do cego Bartimeu, que queres que eu faça, né? Disse André, que eu veja, Senhor. Aí a gente lembra, a gente não vai falar, porque você não selecionou para falar, mas que é bom que fique na nossa memória uma outra potencialidade da alma, que é a fé, né? Que eu veja, Senhor. Essa vontade ela está
entranhada de fé, né? Tremeada de fé. A fé é um outro atributo da alma que precisa estar na nossa mente, embora não seja objeto do nosso estudo hoje. Entendido. Fantástico. Obrigada. Aí, a gente vai falar uma coisa aqui que quem sabe cozinhar vai entender o que eu vou falar. Sabe aquele bolinho de bacalhau gostoso, né, que a gente faz normalmente nos finais de ano, aí a gente gosta de fazer um bolinho de bacalhau. Ele tem 2 ingredientes que é importantíssimo nesse bolinho de bacalhau. Ele é exatamente a batata e o ovo, fora o bacalhau, é claro. Não põe muita batata para não virar batatalhau, né? Mas ele precisa de uma liga. E essa liga, quem dá é o ovo e a batata, né? Então, a pergunta aqui diz assim: o que faz o pensamento virar ação? Aí Leon Denis vai e responde: o pensamento, a vontade e a ação. A gente pensa, né? A gente pensa, soma a vontade, que é essa liga, né, que une o pensamento à ação. Aí sim, juntou essa liga que é a vontade, a gente vai para a ação. O pensamento ocorre, né? O pensamento sempre está ocorrendo, mas se não tiver a liga da vontade, não chegaremos à ação e ficamos somente no pensamento. O pensamento, assim como a vontade, são potências que o nosso espírito tanto necessita. Tereza, Pois não, Júlia. Se a gente colocar a ação para o outro lado do sinal de igual, pensamento mais vontade mais ação, aí nós vamos ter realização. Olha só que beleza. Não é? Realização. Tenho dito. Belíssimo. Nós pensamos, né? Nós pensamos e executamos através da vontade. Por isso, o pensamento sozinho não é suficiente se nos falta vontade. A vontade precisa ser posta em ação, senão ela não tem o grande objetivo, que é entrar em ação, fazer acontecer. Né? Fala aí, Carminha, você está querendo falar, minha amiga? É só uma coisinha, Tereza, porque o Júlio falou da fé. Talvez Leon Denis não tenha colocado a fé como potência da alma, porque eu aprendi, pelo menos com o Haroldo Dutra, que a fé é potência divina. Então, ela realmente ela faz parte da vontade. Porque o que acontece? É preciso acreditar que é possível para poder impulsionar esse dínamo que é a vontade. E é usando essa potência divina, que é a fé, a confiança, é que a gente vai fazer uso da vontade e promover a ação ou a realização das coisas, como o Júlio falou muito bem. Só isso tenho dito. Eu devo dizer que concordo plenamente com a Carmen. Leon Denis, obrigada, Carminha. Leon Denis coloca, na verdade, deixa a fé dentro da sua própria essência, né? Que são as coisas, essa centelha divina que habita em nós, ela afeta lá dentro. Cabe a gente trabalhar essa fé. Talvez por isso ele não falou na fé propriamente dito como potências da alma, porque é uma potência divina, como diz Carminha. E aí, eu queria pedir ao André para ler esse slide, isso aí para a gente.
Pode ser, André? Claro, claro. Deixa eu só levantar aqui. Mesmo que se abatas pelos sofrimentos e decepções que a vida possa te acarretar, não há alma que não possa renascer, fazendo brotar novas forças. Basta querer para sentirmos o despertar em nós de forças desconhecidas. Crede em Deus, sol dos sóis, foco imenso, da qual brilha em vós uma centelha que se pode converter em chama ardente e generosa. Nossa, que fantástico. Isso aí é Leon Denis que nos fala. Se tem uma coisa, eu me apaixonei, né, por esse estudo, porque ele fala de tudo que ele vai falar, ele fala de forma muito poética. A gente já conhece Leon Denis de outras obras, mas a gente descobriu nessa obra, propriamente dito, dessas potências, né? E isso me deixou assim, me atraiu bastante. Com isso, ele quer dizer, né, com essas palavras dele, ele quer dizer que isso é a nossa essência divina se manifestando em nós em forma de vontade, nos arrancando do chão do desânimo e nos elevando ao alto. Ou seja, nós sempre vamos ter, nos momentos, né, e mais que a gente tiver para baixo, né, virá uma força que há de nos impulsionar, né, e nos colocar em ação. Eu gostaria de pedir o Júlio para ler esse aí. Podeis vir a ser o que quiserdes, e sabeis querer ser cada vez maiores e melhores. Tal é a noção do progresso eterno e o meio de realizá-lo. Tal é o segredo da força mental, da qual emanam todas as forças magnéticas e físicas. Quando tiverdes conquistado este domínio sobre vós mesmos, não tereis que temer os retardamentos nem as quedas, nem as doenças, nem a morte. Terei feito de vosso eu interior e frágil a alta e poderosa individualidade. Era exatamente essa impostação da voz que eu estava precisando, porque é tudo isso aí que você falou, é essa, né? Essa força, né, é que vai nos tirar de qualquer queda, de qualquer momento difícil, de qualquer fragilidade. É essa força, né? E é preciso a gente ter dentro de nós, né? Por mais que a gente não acredite, a gente buscar em nós, seja ela com qual tipo de ajuda for, seja com a ajuda da espiritualidade, seja com a ajuda dos médicos, seja com qualquer ajuda, mas a gente precisa buscar em nós essa vontade que muitas vezes ela fica um pouco mais para baixo, um pouco mais escondida. Pela vontade, podemos governar essa matéria, desprender-se desses laços para vivermos numa esfera mais livre, a esfera que ultrapassa a consciência. Olha isso, né? Ultrapassa tudo. Nesse momento estaremos exatamente fazendo essa ponte, estaremos ligando, fazendo essa ponte com a nossa verdadeira essência e quebrando as paredes da superficialidade e atingindo os valores morais, que são exatamente o amor, a fraternidade, a caridade, a igualdade, a tolerância, a empatia, a justiça, a solidariedade e o alto amor. Então, Tereza, quando...
Pois não. Desculpa te interromper, mas termina seu raciocínio, depois Júlio Filho quer falar novamente. Por favor. Só completar aqui. Quando aprendemos a usar o pensamento e a vontade no bem, realizamos grandes feitos. Basta somente que queiramos. O que nos falta é exatamente a danada da vontade. Então, Tereza, é só para lembrar, né, para nós, aplicadores de passes, a importância desse estudo. O quanto nós, enquanto aplicadores de passe, mais do que eu diria, né, mais do que os demais, precisamos estar atentos a esse estudo. Tenho dito. Também não vou me estender muito. André. Aqui, também outra passagem que nos lembra justamente quando Paulo sofre, né, mais um naufrágio, ele chega à praia e vai fazer aquela fogueira, né, e uma víbora ali, aquela serpente pequenina, mas para aquela aldeia era mortal, ou seja, a pessoa quando era picada, em poucas horas estavam mortas, e todas aquelas pessoas ali começaram a olhar para Paulo e viu que nada aconteceu. E quando, nesse finalzinho desse trecho aqui, quando tiverdes conquistado este domínio sobre vós mesmos, não tereis que temer os retardamentos nem as quedas, nem as doenças nem a morte. Terei feito de vosso eu, interior e frágil, uma alta e poderosa individualidade. É lógico que Paulo ali tinha toda a proteção da espiritualidade, mas ele já havia conquistado esse segredo da sua força mental. Então, nada exterior conseguia atingi-lo. Lógico, salvo honrosas e raríssimas exceções, cada caso é um caso. O Paulo de Tarso foi um caso especial, mas ele também já dominava esse segredo da força mental, onde nada poderia atingi-lo, porque já tinha essa poderosa individualidade. Então, esse texto é realmente fantástico. Beleza. Bom, agora, eu queria a participação de alguém, né? Tanto eu pediria a Patrícia para ler e alguém para nos ajudar aí com esses questionamentos de Leon Denis. Por que existe a dor? É no que lhe concerne uma punição, uma expiação, como dizem alguns? É a reparação do passado, o resgate das faltas cometidas? O que é que vocês... Não precisam brigarem não, tá? Mas deve ter alguém aí querendo falar aí alguma coisa. Por favor, na ordem. Carminha já está na fila aí, Carminha. Tem briga. Não, eu só queria dizer que, segundo a doutrina nos ensina, a dor não é punição, porque a lei não é punitiva, né? A dor é uma mestra. Ela vem nos ensinar. E reparar, sim. A gente repara, mas repara em nós o que nos levou a cometer faltas. A dor é uma mestra que vem ensinar por que a gente cometeu essas falhas. É como se fosse um alerta, né? Para nos mostrar que tem coisa que a gente precisa corrigir na gente para que a gente possa caminhar um caminho melhor. Aproveitar a caminhada, como se diz. Muito bom, Carminha. Na verdade, né, Leon Denis, ele fala assim, lê aí, Patrícia, conclui aí a tua leitura. Fundamentalmente considerada, a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Sem dúvida, as falhas do passado recaem sobre nós com todo o seu peso e determinam as condições da nossa vida. O sofrimento não é, muitas vezes, mais do que a repercussão das violações da ordem eterna cometidas. Mas, sendo partilhada de todos, ou por todos, deve ser considerado como necessidade de ordem geral,
como agente de desenvolvimento, condição do progresso. Todos os seres têm, por sua vez, de passar por ele. Sua ação é benfazeja para quem compreendê-lo, mas somente podem compreendê-lo aqueles que lhe sentirem os poderosos efeitos. A dor física, né, ela produz sensações, né, sensações e incômodos, né, no nosso corpo, que, na verdade, em geral, é um aviso da natureza que está ali naquele momento procurando nos preservar dos nossos excessos. São excessos provenientes de nossas escolhas diárias. Ou seja, a dor nos chega porque nós buscamos as dores, de alguma forma, né? Através dos nossos excessos, sejam eles de ordem física, sejam eles de ordem moral. Sem a chamada dor, abusamos do nosso corpo até a exaustão, né? Muitas vezes nós fazemos isso. Chegamos em casa estraçalhados, fazemos tarefas que o nosso corpo, no final do dia, não suporta de tanta dor, né? Chegamos no que se diz a exaustão, e mesmo assim nós ignoramos esses sinais, e a doença nos chega. A doença nos chega como benefício para colocar a nossa máquina divina na inatividade, ou seja, no repouso. Se na hora da provação, diz Leon Denis, se na hora da provação soubéssemos observar o trabalho interno, a ação misteriosa da dor em nós, em nosso eu, em nossa consciência, aprenderíamos melhor a sua obra de educação e aperfeiçoamento. Na verdade, a dor, ela vem para nos educar, ela vem para nos aperfeiçoar. Só que existe uma outra dor, que é a dor moral. Essa, através das sensações, que também são dolorosas, muitas vezes curva nossa alma cheia de imperfeições, e se a lição for absorvida, como se a gente absorver essa lição, como resultado teremos a transformação dos nossos sentimentos. Ela que torna homens visíveis uns para os outros, pois a dor traz acolhimento. Existe uma frasezinha que está aí na internet para quem quiser ler, que diz assim, por mais que doa a minha dor, muitas vezes eu preciso colocar a minha dor no bolso para ir acolher o outro na sua dor. É mais ou menos isso aí. E é isso que acontece, porque a dor nos aproxima um dos outros. Fala, Maria Paula, estava com saudade de ouvir sua voz. Depois o Júlio, tá, Tereza? Tá bom, fica à vontade. Tereza, foi muito interessante o trecho que você falou, que nós procuramos, né, as dores. E pode ser a dor da alma, mas pode ser a dor física também, né? Perfeito. Porque muitas vezes os problemas de saúde que nós trazemos hoje, de uma forma ou de outra, pode ser em consequência dos nossos atos, talvez não por mal, mas do passado. Você falando isso, eu me lembrei do que eu tenho falado constantemente com relação à hérnia de disco que eu estou hoje. Eu tinha um mau costume no passado, que eu achava que era uma qualidade minha. Por exemplo, era peso que os outros fugiam de pegar, até homem fugia de pegar, eu ia lá, não, eu faço, eu consigo. E eu conseguia mesmo, eu tinha força física para fazer. Eu tinha disposição. Mas eu forçava o meu corpo físico.
né? E às vezes eu senti uma dorzinha aqui e acolá, e nós vamos ignorando os sinais, né, que o corpo vai dando, do excesso que vai se cometendo, até em nome de querer ajudar, ou não fugir do trabalho mais pesado, ou por ignorância de desconhecer que meu corpo não podia, eu não tinha corpo físico para fazer aquilo, mas eu fazia. E hoje eu estou o quê? Tendo que me limitar, me educar, no sentido que, assim, não, agora eu não posso fazer mais isso aqui. Agora o outro tem que fazer, ou então vai ficar para fazer. Porque ia pegando as coisas e ia fazendo. Até em trabalho, pegava pesos que a maioria das mulheres fugia de pegar, eu pegava. E hoje a minha coluna, tadinha, né? Eu não digo que eu não fico dizendo, porque eu estou assim, estou assado, porque eu falo que a doença está passando por mim. Mas hoje eu tenho uma limitação nesse sentido. E hoje quem não quer pegar peso de jeito nenhum sou eu. Mas por conta disso, os sinais iam, né? E às vezes por falta de esclarecimento, por ignorância, nós vamos cometendo excessos físicos e vai acarretando esses problemas para o futuro, que não são necessariamente, né, dores da alma, mas que acabam trazendo, né, de ver as coisas não poder fazer e por aí vai. Júlio? Tá. Só para a gente lembrar, né, Tereza, que primeiro que Emmanuel diz para nós que a dor é nossa amiga, né? Então, eu acredito, Emmanuel diz isso para nós porque a gente já tem conhecimento para afirmar que a dor é um instrumento de que se vale a providência para corrigir o nosso rumo, não é? Aquele instrumento que vai nos corrigindo, desde que nós estejamos atentos e mudemos aí a nossa caminhada nesse sentido. Pode gerar sofrimento ou não, isso vai ser de cada um, mas é um instrumento de que se vale a providência para corrigir a nossa rota. Tenho dito. Muito boa, porque a gente precisa, exatamente como você falou, estar atento, porque às vezes a gente não está atento a esses sinais, né? Então, vamos aqui. Carminha, lê aí para mim aí, o que diz aí. Que dizer desses nomes que iluminaram nossa história? Eles passaram por dor e sofrimento? Esses aí, né? Jesus, João Evangelista, Francisco de Assis, Joana d'Arc, Mohamed Gandhi, não sei falar esse outro nome, Nelson Mandela, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce. Será que eles passaram por dor? Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Tem mais um Chico aqui. Xavier, esse a gente sabe pra caramba, né? Olha aí que riqueza aí de nomes, né? Que riqueza. Será se todos esses grandes, né, da nossa história, que ainda estamos aqui, né? Acredito aqui vivendo ainda. Fala. Acredito que por dor, sim, por sofrimento, não. Todos eles passaram por dor, né? Jesus morto na cruz, né? João Evangelista, não vou falar nem dos 11 apóstolos, porque todos os 11 morreram de forma violenta. João Evangelista foi o único que morreu velhinho, né? Morreu de morte natural, mas foi muito humilhado, foi muito... sofreu muito por ter abraçado a causa do Evangelho de Jesus. Francisco de Assis, cego, cheio de doença, né? Joana d'Arc, na Guerra de 100 anos, dos 100 anos, né? Lutando pela França contra os ingleses, né? Terminou sua vida queimada,
Gandhi, né? Mohandas Karamchand, que chamam, né? Gandhi, que esse foi um outro que acaba sendo assassinado, né? Apesar de ter trazido a paz à Índia sem levantar sem violência, trouxe uma paz sem violência, sem que antes houvesse violência. Madre Teresa de Calcutá, que entregou sua vida aos pobres, mas conta de Divaldo Franco que a vida inteira dela, né, que foi de amor e doação aos necessitados, não teve um momento em sua vida que ela não sentisse uma grande enxaqueca que não passava por nada, né? Então, sofreu bastante. Irmã Dulce, outra também dedicada aos pobres, Chico Xavier, que sofria de angina, tinha problemas cardíacos, tinha um olho que de vez em quando sangrava, foi humilhado, né? Quantas vezes Chico foi humilhado? Foi humilhado por uma das maiores revistas da época, né? E Divaldo Franco também. Chico foi, quando ele lançou Parnaso de Além Túmulo, ele foi muito criticado, porque os críticos disseram que ele plagiou todos os autores, vejam só, todos aqueles poetas ao mesmo tempo, ele plagiou. Né? E Divaldo Franco, que vem depois de Chico Xavier, plagiou, né? Plagiou Chico Xavier, ou seja, também sofreu. Todas essas almas que estão aí, na verdade, elas sofreram injúrias, né? Prisão com Nelson Mandela, sofreu escárnios e tristeza. Mas, no entanto, eles, como espíritos, nos ensinaram muito, nos deram muito exemplo pela dedicação, suportando tudo que fizeram galgar, né, a sua linha de progresso, né? Eles galgaram, chegaram no seu momento máximo, né? E a gente hoje, a gente vai citar Gandhi, que foi o que mais recentemente André nos lembrou, que Gandhi vela por Adolfo Hitler, né? Que se encontra exilado num planeta, e ele exatamente toma ali, né, tomou como trabalho cuidar de Adolfo Hitler. Né? Então, a gente percebe, lendo Leon Denis, esse capítulo, que é na dor que mais sobressai os cânticos da alma. Quando ela atinge a profundeza do nosso ser, quando a gente compreende, fazem soar gritos eloquentes, os poderosos apelos que comovem e arrastam as multidões, que, na verdade, foi o que aconteceu com esses grandes nomes. Isso nos lembra os cristãos, né, quando entravam no Coliseu de Roma para serem devorados pelos leões, pelas feras, né, e entravam cantando louvores a Jesus, porque eles sabiam que aquela dor, né, se é que eles achavam que seria dor, seria transitório, e logo um caminho luminoso os aguardavam, tão grande era a sua fé. Então, eles não tinham aquilo ali como uma dor, porque eles sabiam da verdadeira redenção. Lê aí, Jaque, para nós, por favor. Concentra-te e faze como o escultor faz a obra que quer formosear. Tira o supérfluo, aclara o obscuro, difunde a luz por tudo e não largues o cinzel. Michelangelo. Que lindo. Michelangelo, né? Então, Leon Denis vai dizer que na dor nós somos solidários. Na dor, o próximo se torna visível. Deixa eu tirar isso daqui para poder eu enxergar melhor. Na dor, somos lapidados, né, com o cinzel. O cinzel é aquela lâmina cortante, né?
Na dor somos lapidados com o cinzel a nossa alma, desbastamos as arestas do nosso caráter. Se ainda assim, olha aí, se ainda assim a dor não for suficiente, voltamos tantas vezes à carga, né? A carga física, né? Necessária, e martelamos repetidas vezes a arrogância, a personalidade excessiva onde cair. Lembrando, né? Isso é para nós, lembrando que o processo sempre será diferente para cada um. Sempre. Né? Sempre será diferente para cada um. Isso, eu não estou querendo aqui exaltar, né, e deixar o tema, né, um tanto pesado, mas eu quero dizer também que a alegria, ela é muito importante na nossa vida, ela é muito saudável. Precisamos muito da alegria também, porque através dela também nós crescemos. Mas essa mesma alegria que nos harmoniza também nos faz perder a rota e pegamos atalho que muitas das vezes nós demoramos nesses atalhos, né? E nos fazemos prisioneiros da superficialidade, pela anestesia que ela em nós provoca, porque a alegria, ela nos anestesia realmente. E aí, para fazermos novamente esse caminho de volta, somos assolados pela dor e pelo sofrimento, como consequência de nossa própria imprudência. Ou seja, nunca Deus, sempre nós, né? Sempre nós provocando todas essa problemática em nós. Com a dor, nós vemos, nós ouvimos, nós paramos, nós sentimos o que a nossa alma jamais ousou experimentar. Não querer sentir dor é não querer crescer. Porque, às vezes, a gente diz assim, eu quero... Vou citar aqui um exemplo bobo. Eu quero me casar, eu quero um bom casamento, mas eu não quero que nada de ruim aconteça na minha relação que me traga dor. Ora, como assim? Né? Como assim? Não querer sentir dor, né? É ela que nos faz crescer. E quanto mais nós tememos a dor, mais dificuldades temos para sair dela. Quanto mais nós reclamamos, quanto mais nós blasfemamos, quanto mais a gente fica naquele sentimento que a dor, porque a dor, mais ela se agiganta dentro de nós e nós temos dificuldade de sair dela. E tem outra coisa, e quando a dor for muito grande, se dê o direito de chorar, né? A gente precisa chorar quando a gente sente dor, porque quando a gente chora, a gente eleva o pensamento e pergunta, né? É no choro, é naquele momento íntimo, que é só nós com Deus, a gente olha para o alto, maneira de falar, olhar para o alto, mas pode ser para baixo também, e perguntar o que Deus está querendo nos mostrar, o que Deus está querendo nos dizer com a dor e com o sofrimento que nos bateu à porta. Por isso, não vamos desanimar diante da dor, porque a dor é geradora de força também. A dor é geradora de força também. Carminha está na fila aí para falar, tá, minha amiga? Carminha! É rapidinho também, é só porque você lembrou dos cristãos, né? E a gente tem notícia aí pela doutrina espírita de que antes Maria, em espírito, né, visitava o circo sempre que tinha um grupo para
para se levar das feras ou para ser queimado, né? E Maria estava lá, era mais as feras, né? E ela os intuía a cantar, porque cantando, eles, como você falou, eles elevavam, né, o sentimento e eles facilitavam ser arrebatados antes daquela dor mais atroz pelas quais eles iriam passar sendo destroçados pelas feras. A gente que é devedor para caramba ainda, a gente não vai ter esse mesmo, né, esse mesmo destino de ser arrebatado para não sofrer, porque está falando aqui, ó, quando falou que a gente retorna quantas vezes for necessário, né? Você mudou já aqui, não? Não. Ah, já mudei, sim, já mudei. Já mudou, mudei. Pois é, falava isso, que, né, a gente retorna, se a gente não aprender com a dor, a gente retorna tantas vezes quando for necessário para que aquela dor nos desperte, porque a gente precisa desse despertar. Agora, dor não quer dizer, você falou, está ficando muito, né, falando muito de dor, mas a gente pode estar bem, a gente pode estar até feliz, mesmo com a dor, se a gente conseguir entender isso aí, se a gente conseguir dominar, né, a gente mesmo, né, o nosso ego, a gente vai entender que aquilo ali é para o nosso bem e a gente vai estar feliz apesar da dor. Exatamente. Com a certeza que ninguém passa o que não precisa, porque Deus atende às nossas necessidades, sempre, não às nossas vontades. Desculpe se me alonguei. E Leon diz: o homem precisa do sofrimento como o fruto da vide, né, da videira, precisa do lagar para lhe extrair o licor precioso. O lagar é aquilo ali, é onde a uva é massacrada para que a gente depois vá fazer uso, né, daquele vinho maravilhoso, né, de não sei quantos anos, da safra tal, né? Então, o sabor que é depois que essa uva é massacrada. E a doutrina nos diz também que a doutrina espírita constitui o remédio moral mais poderoso contra a dor. Na explicação que dá, nas consolações que vem oferecer ao infortúnio, acha-se a prova mais contundente, mais tocante de seu caráter verídico e de sua solidez inabalável. Através da doutrina dos espíritos, a dor perde o seu aspecto terrífico, deixa de ser um inimigo, um monstro temível, torna-se um auxiliar e o seu papel é providencial. Purifica, engrandece, refunde o ser em sua chama, reveste-o de uma beleza que não lhe conhecia. E aí, isso nos leva a dizer que a dor tem as suas vantagens, né? Tem a sua grande vantagem. A dor tem uma função providencial que é pôr para a gente aceitar, né? Através dela, quando essa dor bate na nossa porta, né? A gente aceitar com tranquilidade, porque uma hora ela vai passar. Ela nos protege, ela nos impõe limite. Olha aí a dor nos protegendo, nos impondo limite. A dor nos aperfeiçoa, ela nos tira rapidamente da escuridão, porque ninguém quer ficar na dor. Então, a gente procura rapidamente sair dessa escuridão para a luz. Esse cinzel que vai talhando, esculpindo a alma e nos tirando dos círculos externos, vai nos levando para o círculo, né, da essência, o círculo espiritual. A dor, ela tem uma outra função muito importante. Ela acelera a nossa caminhada, porque nós não desejamos permanecer na dor. E buscamos, né, na dor, a gente descobre caminhos novos, e com isso aceleramos o nosso progresso.
Quantas vezes, após uma dor muito grande, alçamos voos, mesmo estando nós nessa condição de planeta de provas e expiação? Né? Quantas vezes a gente conseguiu sair de uma dor muito grande, de um sofrimento? Nós não estamos aqui, né, uns mais jovens, outros mais velhos, né, sem ter passado por um momento difícil, por um momento de sofrimento, por um momento de dor, né? E nós superamos. E já partindo para finalizar a parte da dor, ela tem uma função muito grandiosa, que é reparadora, pois ela nos ajuda a libertar dos passados sombrios. Mesmo quando amamos, estamos reparando, porque quantas vezes a gente embala no peito, amado e querido o filho que foi inimigo do passado, né? Quantas vezes, por um mau uso do poder, levamos famílias inteiras ao desequilíbrio e pais de famílias ao suicídio. Na dor, nós estamos reparando isso também. Podemos reparar orando pelo universo, pelos maus tratos que a gente faz, né, que a gente provoca ao nosso universo, praticando e alterando, né, esse equilíbrio. Né? Então, vamos orar, mas uma oração de ação, né? Orando e atuando para a gente repor esse equilíbrio, para a gente harmonizar o nosso universo, que a gente vem estragando ele há tanto tempo. Vamos ter um olhar atento para não cometer os mesmos vícios do passado, para não cair em dores, né? Em dores e em sofrimentos. Podemos até cair em dores e sofrimentos, mas vamos cair em dores e sofrimentos diferentes, né? Não vamos estar repetindo os mesmos erros, né? Os mesmos sofrimentos, não é isso? Então, a gente passa agora o próximo, que diz assim, já indo para a última parte do nosso estudo, devido ao tempo, tem uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo. Não, isso aqui ainda não é aqui. Na verdade, isso aqui é uma confissão que Leon Denis faz e que eu achei assim sensacional e, por sinal, muito poético. Ele diz assim, ele confessa, de cada vez que o anjo da dor me tocou com a sua asa, senti agitarem-se em mim potências desconhecidas. Ouvi vozes interiores entoarem o cântico eterno da vida e da luz. Agora, depois de ter compartilhado de todos os males de meus companheiros de viagem, bendigo o sofrimento. Foi ele que amoldou meu ser, que me fez obter um critério mais seguro, um sentimento mais exato das altas verdades eternas. Minha vida foi mais de uma vez sacudida pela desgraça, como carvalho pela tempestade, mas nenhuma prova deixou de me ensinar a conhecer-me um pouco mais, a tomar maior posse de mim. Eu achei isso aqui simplesmente belíssimo. Nesse momento, Leon Denis fala, né, que a dor serve para polir a pedra, esculpir o mármore, fundir o vidro e martelar o ferro. E diz mais, Deus nos ama profundamente e só quer o nosso bem. Mas qual pai que, mesmo sabendo que o remédio é amargo, vai dar ao seu filho aquele remédio amargo, mas sabe que depois daquele remédio amargo, ele vai ter a sua saúde de volta? Né? Qual pai não faz isso? Ou qual mãe não faz isso? Então, igualmente, é Deus. Né? Ele coloca essas, digamos assim, essas situações provocadas por nós, que são amargas,
exatamente para que a gente possa curar a nossa alma. E esses antídotos será sempre as mudanças de hábitos, será sempre as preces contínuas, a meditação, a conversa com Deus, porque a resposta sempre virá. Pode não vir na forma como a gente pede, mas sempre virá. Por isso, não vamos desanimar diante da dor, porque, como diz o nosso querido Haroldo Dutra, todo sofrimento tem hora para acabar. E aí sim, agora, lá na parte do Evangelho segundo o Espiritismo, eu pediria aí a Jaque para ler para a gente o que é que Kardec fala aí. Vamos lá. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso alcançado. Na sua origem, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto mais delicado do sentimento é o amor. Não o amor do sentido vulgar da palavra, no sentido vulgar da palavra, mas o sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Ela extingue as misérias sociais. Feliz aquele que, indo além da sua humanidade, ama com seu amor generoso os seus irmãos em sofrimento. Evangelho segundo o Espiritismo, né? Capítulo 11, item 8. Belíssima essa parte do Evangelho. O amor é o aprendizado máximo da evolução. Um dia, nós exalaremos o perfume do amor. Exalaremos o perfume porque, realmente, as energias superiores, ela tem cores e aromas. E, com certeza, nem as maiores plantações de lavandas do mundo conseguem chegar perto do aroma do amor. O amor, como diz o Evangelho, resume a doutrina do Cristo, porque se ele se manifestou dessa forma porque foi assim que ele se manifestou durante toda a sua trajetória. Aqui no planeta onde estamos, ensaiamos os sinais mais rudimentares desse sentimento. Seja o amor filial, né, tão falado por nós, mães, seja o amor fraternal, conjugal, ou tantas outras formas de amor, todas elas são apenas raios refratados do amor divino, diz Leon Denis. O amor é tão forte e poderoso que Jesus, em 3 anos, somente 3 anos de evangelização, foi suficiente para que seu domínio se estendesse a todas as nações. Não foi pela ciência, não foi pela oratória que ele formou o seu reino na terra, foi pelo amor. Foi pelo amor que ele convenceu todos os povos da época até hoje. E aí, nós já estamos chegando no final, na finalização, praticamente, por causa do horário. Ele diz aqui, leia aí para mim, Maria, por favor. Maria? Estou Júlio? abrindo aqui. Ah, tá. Vai lá, Maria. Fala aí para a gente. Para mim... Ah, foi. Todo o poder da alma se resume em 3, só que tem hora que aparece em 3 palavras. Querer, saber e amar. Aquele que ama não recua por tão pouca coisa, ainda que colha espinhos e silvas. Continua sua obra porque esse é o seu dever, sabe? E a abnegação o engrandece. O amor, na verdade, ele passa pela estrada da caridade, pois a caridade é o amor em sua ação.
O amor, a caridade é amor em ação. Então, a gente não pode esquecer. E isso, quando a gente estava estudando isso, me veio aquela passagem de Joana, que eu não vou contar na sua plenitude. Quem quiser, vai lá na Boa Nova, em Humberto de Campos, né? Em que Joana de Cusa, né, sabendo da grandeza do amor, né, de Deus, de Jesus, quando presa ao madeiro, juntamente com seu filho, todos gritavam: abjura, abjura, Joana, abjura. Inclusive, seu filho amado gritava isso. Ele dizia: abjura, mãe, nós perdemos. Por mim, que sou teu filho, abjura. E Joana pede ao filho que se cale, conclamando fidelidade a Deus. E quando as labaredas tomavam conta de seu corpo, o soldado se aproxima e diz de forma irônica: o teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? E ela responde no final de suas forças: não, não apenas a morrer, mas também a vos amar. Nesse instante, ela é tocada pelas mãos de Jesus Cristo, que diz: tem bom ânimo, Joana, eu estou aqui. E ela sai carregada nos braços de Jesus. A alma adquirirá a plenitude de seu desenvolvimento quando for capaz de compreender a vida celeste, que é toda amor, e a participar dela. E aí vem mais uma palavra de Leon que diz assim: basta ter experimentado uma só vez as impressões do amor para não as esquecer mais. E quando chega o declínio da vida, com suas desilusões, quando as sombras crepusculares se acumulam sobre nós, então estas poderosas sensações acordam com a memória de todas as alegrias sentidas e a lembrança das horas que verdadeiramente amamos. Cai como delicioso orvalho sobre nossas almas dessecadas pelo vento das provações e da dor. Só o amor é capaz de suavizar as nossas dores morais. Somente esse sentimento, que engloba todos os outros, balsamiza nossa alma na grande viagem que um dia havemos de fazer. A todos os amigos, o meu agradecimento pela forma paciente que me ouviram até aqui. Gratidão. Beijos. Olha só, estamos aí todos inseridos, ainda não mais que nesses outros aqui, para não esquecer de ninguém, né, Tereza? Exatamente. Nós que agradecemos aí a sua dedicação, agradecemos a atenção de todos até agora, né? A prece final, então, com a nossa amiga Edna, né? Vamos vibrar aí com ela. Jesus querido, obrigado por mais esse estudo dessa noite, que nos ensina tanta coisa boa, ensina a gente a caminhar, apesar de eu estou caminhando muito, eu caminho muito devagar. Mas eu te peço, meu Deus, nos envolva sempre, envolva todos que participam desse trabalho, nos ajude a entender sempre as pessoas em nossa volta. Te peço, Jesus, que nos dê a sua proteção. E peço, meu Deus, essa ponte, meu Deus, para essa família desse menino que faleceu, que eles não entendem a dor que eles estão sentindo. Você é muito triste, mas Deus há de dar força a eles. Peço todo dia e peço a vocês para, na hora das suas preces, lembrar um pouco deles. Obrigada, meu Deus, por mais uma noite de trabalho. Parabéns, Tereza. Deus te proteja. Te amo de coração. Amo todos vocês.
Que o Pai misericordioso esteja sempre nos acompanhando e nos ensinando o certo, o que temos que fazer da nossa vida. Entender a dor que sentimos todo dia, meu Deus. Obrigada, Jesus. Muito obrigada a todos. Obrigada a Deus. Pai misericordioso, obrigada, Jesus. Que assim seja, Pai. Muito obrigada também, Edna, pela sua contribuição. E que a gente possa estar juntos, né? Semana que vem ainda estaremos aqui, meus amigos, no virtual, né? Eu acho que na abertura eu falei que na semana que vem nós estaremos lá no presencial de novo. É a semana que vem sim, mas só no dia 25, né? Porque no dia 18, na próxima segunda, nós estaremos no virtual. Então, será quinzenalmente o nosso encontro presencial. Às quartas-feiras, nós continuaremos ainda na modalidade virtual somente, tá bom? Então, nós tenhamos uma excelente noite, Papai do Céu nos abençoe, né? Vamos pensar, como a Edna solicitou na prece, né? Por essas pessoas que passam por esses momentos de dor, né? Que nós possamos colocar nas nossas orações e vibrar com eles, né? Para que possam suportar esses momentos. Então, fiquem com Deus. Até segunda-feira, se Deus quiser. Um beijo a todos. Beijo.